Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É comum a incredulidade cobrar uma resposta científica da Bíblia. E como é que nós vamos crer, então, em Deus, se nós não temos como provar, medir, pesar, cheirar, fazer qualquer coisa com Deus, né? Mas é interessante que nesse evangelho em que o autor é médico, ou seja, é participante de questões científicas, né? O Dr. Lucas, é engraçado que aqui nós temos a resposta para a ciência também. Por quê? Você quer saber se uma coisa existe? Se ela falar, ela existe. Se você for capaz de escutá-la, ela existe. Porque você entra num quarto escuro, que não tem luz alguma, e de repente você escuta uma voz lá dentro, qual a conclusão que você chega? Tem alguém aqui. Tem alguém dentro desse quarto. Agora, se for visível, melhor ainda. Não é? É visível? É visível. Aqui nós temos o Espírito Santo de Deus em forma visível, em forma de pomba. Então, está provado que Deus existe, porque Ele é visível. Pelo menos aqui Ele se apresentou de forma visível, o Espírito Santo de Deus, e de forma audível, Deus Pai. E, como nós já consideramos isso, o Senhor Jesus, que João, lá na sua carta, em 1 João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio. Que princípio? A eternidade. É desse princípio que ele está falando aqui, porque ele escreveu também o Evangelho de João, e ele fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esses são os primeiros versículos do Evangelho de João, que apresenta Jesus como sendo Deus. Nós temos 4 evangelhos. Mateus nos apresenta Jesus como o rei dos judeus, o rei de Israel. Marcos apresenta Jesus, tanto é que em Mateus a genealogia vai até Davi. A genealogia começa em Maria e vai voltando no tempo até Davi, mostrando assim que ele era descendente do rei Davi. Já no Evangelho de Marcos não tem genealogia, porque em Marcos o Senhor é apresentado como perfeito servo. Então um servo não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio. Não interessa a ninguém qual é a árvore genealógica de um servo. Em Lucas ele é o perfeito homem, e aí sim, nós precisamos de uma genealogia. Até quando? Até Davi? Não. Daí a diferença. A genealogia em Lucas vai até Adão. E Adão, filho de Deus. Então vai até Deus que criou Adão. Essa é a genealogia do homem, do ser humano. Então mostra ali que ele era um homem também perfeito, descendente de uma humanidade, embora sem pecado. E quando chegamos no Evangelho de João, ele tem uma genealogia que é infinita para trás, eterna para trás, por quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio quando é? A eternidade. Lá na eternidade passada era o Verbo. Não diz que ele existiu, ele era. Jesus é. Assim como ele se apresenta para Moisés no monte, na sarça ardente, né? Quando Moisés pergunta, quem eu devo dizer que me enviou? Ele fala, eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Então Deus é. Então a questão já nem é se Deus existe. Deus é. Deus é. E aí João, que escreveu o Evangelho, que não tem começo nem fim. Como não tem começo nem fim? Tem um começo. Não, o começo é eterno. Então, para trás, eternidade. Ah, mas tem fim. Eu sei, o meu aqui tem um último capítulo no Evangelho de João. Não tem fim também. Se você já leu o Evangelho de João, deve ter chamado sua atenção que no capítulo 20, diz assim, no versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E aí quando vamos no capítulo 21, no último versículo do capítulo 21 do Evangelho de João, ele diz assim no versículo 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Por quê? Porque ele fez o grão de poeira do planeta XYZ lá, que nem foi descoberto ainda. Ele fez o grão de poeira. Ele fez o átomo que está dentro do Sol. Ele fez cada coisa. Então não existiria capacidade no HD do universo de se listar, né, arrolar todos os feitos do Senhor. Pensa assim, é desse Senhor que nós estamos falando, gente. Não estamos falando de um cara que traz bênção para você quando você está doente ou coisa assim. Não é isso que nós estamos falando. Não estamos falando de um ídolo. Não estamos falando do gênio da lâmpada, que vai trazer sorte, e o pé de coelho que você põe no espelhinho do carro. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de Jesus, o Jeová do Antigo Testamento, o Jesus dos Evangelhos, o Filho do Homem do Apocalipse. É desse que nós estamos falando. Ele não tem começo, não tem fim. Ele abrange tudo e todas as coisas. E quando nós vamos lá, eu prometi lá em 1 João, que ele vai falar a respeito daqueles 3 pontos, né? Que no Evangelho de Lucas nós ouvimos a voz do Pai, então podemos, sim, afirmar, o Pai existe. Quem escutou aquela voz, não, existe, o Pai existe, eu escutei, eu ouvi a voz. Embora ele tenha falado ali para o Senhor Jesus, né? Ele fala, tu és meu filho, ele se dirigiu ao Senhor. Vimos o Espírito Santo de Deus. Como vimos? Vimos em forma de pomba, em forma corpórea. E vimos o Filho, porque aqui João, na sua primeira carta de João, ele fala assim, o que era desde o princípio, já falei sobre isso, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado. É diferente ver e contemplar, né? Contemplar você para e fica examinando em todos os ângulos. Eu gostava da ideia que eu aprendi em arquitetura, que um prédio não tem fachada. O professor falava isso. Nunca pense num prédio como tendo uma fachada. Se você projetar um prédio com uma fachada, você perdeu o sentido da coisa. Porque você projeta em 3D. Então, todos os lados, tudo em cima, do lado direito, do lado esquerdo, à frente, atrás, tem que ter significado no seu projeto, no seu desenho. Não é só aquilo que fica para a rua. Tudo tem que ter significado. Então, assim é o Senhor. Ele é multiforme, e isso nós aprendemos contemplando Ele. Nós contemplamos o Senhor para perceber toda a beleza da sua pessoa. E aí ele continua, João fala assim, as nossas mãos tocaram, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Foi apresentada, veio de bandeja para nós a vida eterna numa pessoa, na pessoa de Cristo. Cristo é a vida. Quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem a Cristo não tem a vida. Muita gente pensa assim, que religião que salva? Que religião que tem que ir para ser salvo? Cara, você não tem que ir religião para ser salvo. Você tem que ir à vida, que é Cristo. Você tem que crer naquele que é o Salvador. A salvação é uma pessoa. A salvação está numa pessoa, não está numa religião. Está numa pessoa divina, uma pessoa excelsa, que preenche os céus. Aquele de quem Pedro fala, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Vimos! Quando que Pedro viu a majestade do Senhor Jesus? Não foi no batismo ou no... Ele está se referindo aqui à transfiguração dele.
Naquele momento da transfiguração, não dá para entender o que aconteceu. Porque, de repente, naquele monte estava lá Moisés e Elias. Moisés, cujo túmulo ninguém sabe onde foi parar, porque Deus escondeu o túmulo de Moisés para não virar objeto de culto. Elias, que nem morreu, foi arrebatado, sem passar pela morte. Estava ali Moisés e Elias, em forma corpórea, conversando com Jesus acerca dos acontecimentos que viriam, que era a morte dele. E ele, o Senhor, transfigurado, com luz transcendente, uma luz que cobria tudo, que enchia tudo. E quando Pedro tenta colocar Jesus no mesmo nível dos dois grandes profetas de Israel, que eram Moisés e Elias, Senhor, façamos uma tenda para Moisés, Elias e para ti. O que Deus faz? O que o Pai faz? Manda uma nuvem e faz desaparecer Moisés e Elias. Era uma afronta querer colocar aquele homem excelso, o Filho de Deus excelso, no mesmo nível de dois grandes profetas de Israel, Moisés e Elias. Então desaparece Moisés e Elias na mesma hora. E aí abre de novo o céu, né, uma das vezes que o céu se abriu. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. É ele agora. É ele que você tem que escutar. E Pedro fala aqui então, nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele, no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Você queria uma prova da existência de Deus ainda? Está esperando a prova? Acabei de dar a prova. Deus falou, o Pai, né? O Pai falou, porque são três pessoas divinas compondo um único Deus. Não entendeu? Então deixa eu desenhar. Três pessoas divinas compondo um único Deus. Não entendeu ainda? Então eu vou ficar repetindo isso aqui a noite inteira e nem eu nem você vamos entender. Porque se nós entendêssemos o que é um Deus em três pessoas, nós teríamos que ser Deus, porque isso é a natureza de Deus. A natureza de Deus teria que ser uma inexplicável em termos humanos, porque nós estamos falando de eterno. Nós estamos falando de eternidade, de coisas eternas, coisas excelsas. Então, ouvimos a voz de Deus? Ouvimos, então existe. A voz do Pai. O Pai existe. Vimos o Espírito Santo em forma corpórea? Vimos. Então, ele existe. Tocamos no Filho, e João é o especialista nisso, porque ele se reclinava sobre o seio de Jesus. Por que reclinava? Porque naquele tempo eles não sentavam em mesas. Existia uma mesinha baixa, que nem japonês, né? Aquelas mesas coreano, japonês, tem uma mesinha baixa e tem almofadas. E então eles se reclinavam sobre as almofadas, e quem estivesse do lado, muitas vezes a pessoa se reclinava junto, colocando o seu corpo reclinado no corpo da pessoa do lado, numa expressão de afeto. E João fez isso. João fez isso. E por isso que lá na ceia, quando o Senhor fala alguma coisa a respeito de Judas, Pedro perguntou, João, o que ele falou aí? Porque João era o que estava mais perto do Senhor Jesus. Isso chama-se comunhão. Uma pessoa que tem comunhão com o Senhor é aquela que vai escutar primeiro o que ele fala. Quem está muito longe não escuta. Ô João, o que foi que ele falou aí? João estava lá, bem pertinho. Isso é comunhão. Isso é o significado de comunhão. Mas agora você talvez possa dizer que, muito bem, você não estava lá no batismo de Jesus, não pôde ouvir a voz do Pai. Perdeu, né? Mas você também não pôde presenciar, né, a forma corpórea em forma de pomba do Espírito Santo. Também não deu, né? E também você não viveu há 2000 anos atrás para poder ver a Jesus, para poder ter
ter reclinado sobre o seio dele, poder ter tocado nele, né? Como o próprio incrédulo Tomé, o Senhor convidou, toca na ferida aqui. Põe a tua mão na minha ferida, para você ver que eu não sou um fantasma, eu sou de carne e ossos, ele ainda dá uma dura. E tem muito cristão hoje que não acredita nisso. Não acredita. Você fala que Jesus está ressuscitado com um corpo de carne e ossos, e subiu ao céu com um corpo de carne e ossos, tem cristão que fala assim, não fala isso, heresia, tá? Porque eles acreditam que ele está assim, como se fosse um Gasparzinho voando no céu, um fantasminha camarada só. Não, é um homem. É um homem, ressuscitou como um homem. O túmulo ficou vazio. Cadê o corpo que estava lá? Aquele corpo ressuscitou. Aquele corpo desapareceu, porque ele ressuscitou, apareceu ressuscitado só. Mas então, se você não teve essas 3 oportunidades de ter constatado a existência de um Deus único em 3 pessoas, bom, tem um jeito de você agora enxergar Jesus. Quer ver Jesus? Hebreus capítulo 2. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Como que nós vemos Jesus agora coroado de honra e de glória? Com um par de óculos chamado fé. Fé. Pela fé, nós vemos o invisível. Mesmo porque para você ser salvo, você vai precisar usar esses óculos. Os óculos da fé. Porque a justificação é pela fé. Sem fé, ninguém pode ver a Deus. Ninguém pode ver a Deus. É preciso fé. Inclusive aqui em Hebreus fala isso, né? É preciso fé para reconhecer que Ele existe e é galardoador, né? Recompensador dos que nele têm fé. Então é isso aí que você precisa. Fé. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.